Certo, Gabriel, vamos aqui explicar sua planilha, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, é quantos dias faltam para a prova, né? Então, prova remarcada, né? Então, aqui, ó, 71 dias para a prova, tá bom? Prova 23/5, tá? Se nada mudar, né? Pode até mudar isso aí novamente, tá bom? Mas, agora, planejamento reta final, tá bom? 2 meses e meio aí para a prova, tá? Reta final. Pensando nisso, né? Então, a ideia é não estudar todas as matérias, tá bom? Dar ênfase àquelas matérias que têm uma maior cobrança na prova, tá? E que tem uma certa facilidade, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, última prova, né? Foram cobradas 24 questões de português, 8 de raciocínio, né? 11 de estatística, 4 de direito administrativo, 4 de direito constitucional, 2 de direito penal, né? E 3 de direito processo penal, 4 de legislação especial, 36 de informática TI e 24 de contabilidade, tá? Então, para o seu planejamento, né, levando em conta a dificuldade de cada matéria e a incidência na prova, tá? Eu deixei de fora a estatística e legislação especial, tá bom? E vamos dar mais ênfase àquelas matérias que têm maior incidência, tá? Então aqui, ó, português, né? Informática, contabilidade e raciocínio lógico, né? Se a gente pegar essas quatro matérias, elas representam 92 questões no universo de 120, tá? Então aqui dá, se a gente for calcular, né, dá por volta ali de 76%, tá bom? Daquilo que é mais cobrado, tá? Então, a ideia é focar naquelas matérias que têm maior incidência, tá bom? Então aqui, ó, se você acertar todas de português, por exemplo, e todas de informática, tá? Já são 60 pontos, tá bom? E acertar aqui, sei lá, umas 4 de contabilidade, já vai para 64 pontos, tá bom? A última nota de corte girou por volta de 60 pontos, de 60 a 65 pontos, tá bom? A depender ali da cota, da ampla, tá bom? Deficiente, tá? Mas você que vai concorrer na ampla, se fizer 65 pontos nessa prova, com certeza está dentro, tá bom? E tiver uma redação boa, né? Acima, né? Pelo menos fugir do mínimo, tá bom? Então, a ideia da prova da PF é focar naquelas matérias que tem maior incidência na prova, tá bom? Então aqui português, informática, TI, né? Contabilidade e raciocínio lógico, tá bom? Aí vem os direitos, né? Direito, né? Nem precisa dar muita ênfase a direito, tá? Então a Polícia Federal está com essa ideia de não dar ênfase aos direitos, né? Não quer mais como agente da Polícia Federal pessoas formadas em direito, tá? Então aqui, ó, peso maior: informática, contabilidade e português, tá? Beleza, então fiz seu planejamento levando em consideração isso, tá? Então aqui, ó, perceba que a maior quantidade de horas de estudo estão aqui, ó, concentradas nessas três matérias: contabilidade geral, informática e português, tá bom? Então pesei bem a mão nessas matérias, tá bom? As matérias de direito diminuí bastante, deixei algumas de fora, tá? E
A estratégia é essa, reta final, né? Você não bateu o edital ainda, tem que aprender contabilidade, tá bom? Então aqui, ó, contabilidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tempos de estudo durante a semana, tá bom? Isso porque é uma matéria com uma incidência bem grande no concurso, né? E que você não tem domínio ainda, tá bom? Então a ideia é buscar nota alta nessas 3 matérias, tá bom? Então, contabilidade, informática e português, tá? Beleza, aqui ó, tem a guia capa, tá? Então aqui ó, cada divisão dessa é um tempo de estudo de 50 minutos, tá bom? Então, cada tempo de estudo, concentração total, tá? Vamos utilizar o método Pomodoro, tá? O método Pomodoro diz que a cada 50 minutos de estudo, né, concentração total, você descansa 10 minutos, tá bom? Então, durante esses 50 minutos, é necessário concentração total. Né? Então, ali, ó, desliga o celular ou deixa no modo silencioso, tá? Não deixa várias guias abertas no computador, deixa só aquela guia que você está utilizando realmente, tá bom? E se você tiver em um ambiente barulhento, você apela para música clássica, tá bom? E ondas alfa, tá? Para ajudar no processo de concentração, tá bom? Além disso, aqui ó, matéria que você estudar na segunda, também estuda na quarta e na sexta, tá? E o que estudar na terça, estuda na quinta e no sábado novamente, tá? Isso ajuda no processo de memorização, tá? No domingo, tá? Vamos alternar. Um domingo teoria da redação, no outro domingo prática, tá bom? Beleza. Então é isso aqui, ó. Aí temos a guia edital, tá? Que já expliquei, tá? Aqui, ó, tem um mapa da PF 2018, tá? Então aqui eu fiz uma análise do que a banca mais cobrou no último concurso da PF, tá? Então, por exemplo, em contabilidade, foram 7 questões de balanço patrimonial, por exemplo, tá bom? E aqui a matéria menos cobrada aqui em contabilidade, apuração do resultado do exercício, tá? Com uma questão só, tá? Em português, ó, 9 questões de interpretação de textos, né? E só uma lá de conjunção, ou uma do vocábulo que, tá bom? Então, fiz essa análise aí da última prova, tá bom? Beleza, aqui ó, tem a guia conteúdo diário. Nessa guia, é basicamente para você se organizar durante o estudo, tá bom? Então aqui, por exemplo, no primeiro dia de estudo em português, tá? Você terminou o primeiro tempo de estudo e estudou o assunto crase. Aí você vai preencher na planilha, né? Estudou até a aula 1, né? Página 12, por exemplo, no assunto crase, tá? Fase 1, né? Por exemplo, né? Próxima vez que você for estudar, você vai continuar na fase na página 13, na aula 1, né? Fase 1, o mesmo assunto, tá bom? Então isso é para você se organizar, tá bom? E também para eu ter uma referência para saber como está sua evolução, né? Sua velocidade de leitura, tá? E a partir daí traçar algumas estratégias para reforçar esse estudo, né? Reforçar a sua velocidade de leitura, por exemplo, tá bom? Certo. Aqui, ó, tem a guia Fases Revisão. Nessa guia eu explico a metodologia do estudo, tá bom? Então, o estudo dividido em 3 fases, tá? Então, fase 1, fase 2, fase 3, tá? Fase 1, mais focada na teoria, né? O foco maior em teoria. Fase 2, esquematizações e resumos. Fase 3, marcação do PDF e, na verdade, leitura do PDF, né? Leitura das marcações do PDF e resolução de questões. E a fase 3.1 é mais voltada para as questões, tá bom?
como você está começando, né, no pós-edital já, então vamos ter que pular algumas fases, tá bom? Mas quero que você dê uma lida, tá bom? Em o que consiste cada fase, tá? Para você ficar antenado, né? E sabendo como proceder em cada matéria, tá? Certo. Aqui tem a guia O que mais cai, tá? Nessa guia eu fiz um levantamento daqueles assuntos mais cobrados pela banca. Na verdade, fiz o levantamento de todos os assuntos que vieram no edital, tá? E levando em conta a incidência de cada assunto nas provas anteriores, tá? Então ali nas provas dos últimos 5 anos, tá? Então aqui, ó, o que está em azul, por exemplo, representa representa aqui, ó, 83% do que mais cai, tá bom? Em português, tá? O que está em vermelho, né, representa 10%, né? Então, a ideia é estudar aqueles assuntos que são mais cobrados pela banca, tá? E além disso, fazer questões por assunto, tá? Então aqui, primeira passagem em interpretação de texto, tá? Você acertou 12 questões e errou, por exemplo, 5, tá? Então aqui, ó, vai dar o percentual de acerto, né, levando em consideração a banca CESP, né, que uma errada anula uma certa, tá bom? E aqui, por exemplo, em classes de palavras, né, você na primeira passagem você acertou 10 e errou só uma, né? Então aqui, ó, 82% em classes de palavras e 41% em interpretação de textos, tá? Então, diante disso, eu vou fazendo adaptações semanais, tá? Por exemplo, tirando tempos de estudo em classes de palavras e jogando para interpretação de textos que o seu percentual de acertos está pequeno, tá bom? Então, a ideia é fazer mais questões daqueles assuntos mais cobrados, né? E menos questões daqueles assuntos menos cobrados, tá? Então, você vai estudar pouco, por exemplo, empregos de tempos verbais, tá bom? Beleza. Aí, essa guia, ela é preenchida de forma cumulativa, tá? Então, acumulando, tá? Então, primeira passagem, interpretação de textos, você acertou 12, né? Na segunda passagem, você acertou 14 e errou 8, né? Então, vai acumulando, vai somando, tá? Como você sabe, o Excel tem essa característica, você coloca o igual e vai somando, tá? Beleza. Aí, ó, essa guia, ela é vinculada a essa outra guia aqui, ó, questões da semana. Então, preenchi lá, né? Preenchi aqui no que mais cai, né? E ela vem automaticamente para cá, né? Para a guia questões da semana, tá? Aí, além disso, quero que você preencha aqui também, tá? Então, aqui, se por exemplo, na primeira semana você acertou 36 e errou 59, aí quero que você preencha aqui, ó. 36, 59, tá? Que aí vai dar o percentual acumulado, tá? Em cada matéria e vai dar o percentual semanal, né? Então eu vou ter um parâmetro ali, pô. Na semana 1 ele acertou 24% de acerto em português. Na semana 2 fez 40% de acertos, tá? Na semana 3 fez 60% de acertos. Então, a gente vai tendo parâmetros para traçar estratégias semana a semana, tá bom? Beleza, vou mandar outro vídeo explicando melhor o preenchimento das questões, tá bom? Para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Certo. Aqui, ó, tem a guia Orientação Reta Final, tá? Nessa guia, eu falo um pouco de como vamos proceder em cada matéria, tá? Então aqui, por exemplo, em informática, tá? Tem a fonte de estudo teórica aqui, então aqui, ó, operação PF,
tá? Do material do GRAM, né? E você vai começar na fase 2 já, depois vai passar para a fase 3.1, tá? Então, como eu falei, algumas matérias a gente vai ter que abrir mão, né? Não vamos estudar, você não vai estudar. E outras matérias você vai ter que pular fases, tá? Porque faltam 2 meses e meio para a prova, não vai dar para ver todo o assunto, todo o conteúdo programático, né? Então vamos ter que pular fases, vamos ter que pular assuntos, tá bom? Mas buscando sempre a excelência, né? Buscando sempre aqueles assuntos que têm maior incidência dentro daquelas matérias com maior cobrança na prova, tá bom? Certo. Aqui ó, tem a guia tarefas, tá? Então, nessas primeiras semanas, eu optei por fazer seu planejamento levando em conta metas e tarefas, tá bom? Então aqui ó, a meta representa uma semana e a tarefa representa um dia em cada matéria, tá? Então aqui ó, tarefa 1 em português, vai ser o primeiro dia de estudo de português na semana. Então aqui ó, segunda-feira, tá? Então aqui ó, tarefa 1, caderno de questões. Então você vai começar na fase 3.1, né? Vai fazer caderno de questões, vai clicar aqui nesse link, né? Ou copiar e colar no navegador que vai carregar automaticamente, tá bom? Aqui tem o acesso, né, ao site, tá? Então vai estar lá, por exemplo, 30 questões de português aqui do assunto ortografia, você vai fazer, né? E depois que fizer essas questões, você vai lançar aqui, tanto na guia O que mais cai, né, quanto na guia Questões da Semana, tá bom? E aqui ó, tem tarefa. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tá bom? Então eu especifico, eu traço de forma bem específica o que você vai fazer em cada dia, né, em cada matéria, durante a semana, tá bom? Beleza. Aí, por exemplo, em português, você terminou as 5 tarefas da semana, né? E sobrou tempo, aí você faz a tarefa extra, tá bom? Então a tarefa extra vai servir como bônus, né? Se você bater todas as tarefas da semana em cada matéria, tá? De outro modo, se você não bater todas as tarefas em determinada matéria, por exemplo, em direito constitucional, né? São previstas duas tarefas, né? E você bateu só a tarefa 1 ou bateu a tarefa 2 pela metade, né? Aí o que você não bater, você passa para a meta seguinte, né? Na verdade vai ser a semana seguinte, tá bom? Beleza. Eu explico mais aqui, ó, tá? Então aqui tem as orientações gerais, né, sobre as metas e as tarefas, tá bom? Beleza. Fiz esse planejamento bem detalhado para todas as matérias que a gente vai estudar durante essas semanas aí até a prova, tá? Beleza. E aqui tem a guia Meta Feedback, tá? Nessa guia eu traço a meta que eu prevejo que você bata durante essa semana, tá bom? Então aqui, por exemplo, 50 questões de português, 55% de aproveitamento, né, nas questões de acertos, né? 8 tempos de estudo, cada tempo de estudo com 50 minutos, né? Que dá um total ali de 6,7 horas líquidas, tá bom? Aí, quando você me enviar, aí eu vou conferir, né? Fazer os checklist, né? Se eram previstos 50 questões e você fez 40, né? Aí eu vou colorir de amarelo, né? Meta quase batida. Aqui, ó, amarelo, meta quase batida, tá? Meta quase batida, tá bom? Se o percentual era 55% de acerto e você fez os 55% de acertos, aí eu vou colorir de verde, tá bom? Porque você bateu a meta de forma fiel, tá? E se eram previstos 8 tempos de estudo e você fez 9 tempos de estudo,
Aí eu vou colorir de azul, porque você bateu a meta com destaque, tá bom? Então aqui é azul destaque. Tá? De outro modo, se eram previstos 8 tempos de estudo e você bateu só 3 tempos de estudo, então vou colorir de vermelho, tá? Porque você não bateu a meta, tá bom? Então isso aqui vai servir de base, né, para puxão de orelha, para elogio e para eu traçar a meta para as semanas seguintes, tá? Então se eu vejo que você frequentemente não está batendo a meta, então a ideia é diminuir essa meta, porque por algum motivo você não está conseguindo bater a meta estabelecida, tá bom? Beleza. Aí aqui, ó, tem a guia, tem essa opção aqui, né? Esse trecho aqui, feedback da semana, tá? Então, aqui eu falo um pouco da sua evolução na semana e traço uma perspectiva para a semana seguinte, tá bom? Então, traço uma orientação para a semana seguinte, né? Dou um retorno da semana anterior e traço a meta para a semana seguinte, orientações para a semana seguinte, tá bom? Além disso, tem aqui ó, a opção aqui, ó, dica da semana, tá? Então aqui vai ter sempre uma dica para a semana, né? Motivação para a semana e um desafio para a semana, tá bom? Então é isso, Gabriel, né? Reta final agora, né? Vamos traçar melhor, né? Eu tracei aqui, na verdade, nesse planejamento, a meu ver, a melhor opção, né, para esses 2 meses e meio, né? E a ideia é priorizar, como eu falei, aquelas matérias com maior cobrança, tá bom? Então, português, contabilidade, informática, tá bom? Se você fechar ou ficar próximo de fechar essas 3 matérias, tá bom? Então aqui, ó, só com as 3 matérias, né, português, informática e contabilidade já são 84 pontos, tá bom? Então, se você fechar ou ficar próximo de fechar essas matérias, com certeza já garante vaga no concurso, tá bom? Então, a ideia é essa, partir na reta final e priorizar aquilo que mais cai, tá bom? Além disso, né, a ideia é que você cumpra todas as metas, né, e todas as tarefas, tá bom? Senão, sem isso, você não vai conseguir evoluir, né, e por consequência, né, bater aquelas matérias com maior cobrança, né, e tirar uma nota boa na prova, tá bom? Então é isso. Espero que você cumpra fielmente as tarefas, né, as dicas, as metas, para a gente buscar o melhor resultado possível, tá bom? Então é isso. Até mais e bons estudos.